Tudo bem? Live da manhã. Rapaz, hoje foi difícil começar essa live, vou falar pra vocês, viu? Eu tô com o Davi e com a Lara, né? E o Davi não queria deixar eu começar, meu Deus do céu. Ele queria ficar comigo. Aí toda vez que eu vim aqui pra começar, ele. Mas enfim. Às vezes a criança quer ficar bem colada com a gente, né? Agora ele tá distraído ali com a irmã dele. Vamos ver se ele chora. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre frustração. Frustração. Presta muita atenção. Às vezes você se sente frustrada, às vezes você não tá ganhando, às vezes você tá, digamos que fracassando muito. Eu quero que você entenda o quanto isso pode ser bom, o quanto isso pode te ajudar no seu processo. Como assim, Humberto? Como assim? Vou te explicar. Teve um estudo que foi feito uma vez com crianças jogadoras de xadrez. O que eles identificaram nesse estudo? As crianças que começaram ganhando, tiveram dois grupos, dá um contexto para vocês. Crianças que começaram ganhando, crianças que começaram perdendo. As crianças que começaram ganhando, elas arrebentavam, elas ganhavam de todo mundo. Todo mundo lá do grupo eles ganhavam. Só que aí, no longo prazo, eles identificaram que as crianças que se tornavam melhores jogadoras de xadrez eram aquelas crianças que perdiam no começo. Eram aquelas crianças que não estavam ganhando. E aquelas crianças que ganhavam no começo, geralmente eram os jogadores que não se desenvolviam bem. Eram aqueles jogadores que não iam para frente, na maioria dos casos. Aí eles começaram a olhar o que era que estava acontecendo. Sabe o que acontecia? As crianças que começavam ganhando. Bom dia, Dila. Bom dia, Lidiane. As crianças que começavam ganhando, elas não suportavam perder. Elas não suportavam perder. Elas queriam só ganhar. Então, toda vez que elas perdiam, elas se sentiam muito mal. Agora, aquelas crianças que começaram perdendo, elas já começaram perdendo, elas sabiam que era derrota. Então, muitas vezes estava tudo bem. Bola para frente. Agora, as crianças que começaram ganhando, começaram a reparar que elas evitavam o confronto que elas poderiam perder. Elas procuravam adversários que elas ganhavam. Procurando adversários que elas só ganhavam, elas deixavam de evoluir. Elas não cresciam. Elas ficavam na mesma. E aí o que acontece? Elas não se tornavam boas jogadoras. Opa, quer mexer no meu lixo? Olha o bebezinho aqui. Toma, pega esse teclado aqui. Eba! Então as crianças que começavam perdendo, elas se tornavam melhores jogadoras, elas tinham resiliência, elas aguentavam o combate e elas encontravam jogadores bons. E elas enfrentavam jogadores bons, elas não tinham medo de enfrentar jogadores bons. Já as crianças que começavam ganhando, elas tinham dependência da vitória. Elas tinham dependência da vitória. E como que a gente joga isso aqui pro seu meio? Às vezes você tem dependência da vitória. Às vezes você se frustra demais quando você perde. Às vezes você se frustra demais quando as coisas não dão certo. Pior ainda, às vezes você foge do bom combate. Às vezes você fica muito chateada quando tá perdendo, quando não tá indo bem, quando as coisas não estão acontecendo. E aí o que acontece? Você não evolui? Ou você foge de coisas que te desafiam. Eita, nenenzinho, cuidado. Você foge das coisas que te fazem crescer. Você foge daquilo que vai fazer você chegar no próximo nível. Toda vez que você vai chegar no próximo nível, você vai passar por um desafio, você vai passar por um problema. Você vai passar por algo que você não sabe. Se você só ganha, presta muita atenção, se você só ganha, é sinal que os seus adversários são fracos. É sinal que os seus desafios da vida são fracos. É sinal que você não está correndo atrás de coisas que vão te desafiar mesmo. Coisas que vão fazer você crescer mesmo. E aí você não cresce.
E aí você não cresce. Você precisa criar resiliência, você precisa criar calos. O caminho do crescimento está em perder, está nas derrotas, está no fracasso. Grandes inventores precisaram lidar com o fracasso das suas invenções não darem certo. Isaac Newton ele é conhecido por ter errado. Foi Isaac Newton ou Thomas Edison? Nossa, agora deu um branco, eu sempre citava isso. Ele foi um dos dois, foi citado, ele era lembrado como o cara que errou mais de 1000 vezes. Aí ele fala, eu não errei 1000 vezes, eu encontrei 1000 caminhos que não davam certo. E tem sabedoria aí. Você encontrar 1000 caminhos que não dão certo. Vocês sabiam que a maioria dos bilionários do mundo já quebraram suas empresas? A maioria dos bilionários do mundo já quebraram suas empresas. Quando você quebra uma empresa, quando dá errado, você está muito mais bem preparada, muito mais bem preparado do que uma pessoa que fez tudo certo a vida toda. Por quê? Porque você conhece o problema, porque você, não só isso, não só conhece o problema, mas você já adquiriu inteligência emocional. Você já adquiriu inteligência para aguentar pressão, para você poder desenvolver. Olha só, presta muita atenção, principalmente você que é perfeccionista. Muitas vezes as pessoas perfeccionistas, elas não têm resiliência. Elas não aguentam pressão de perder. Elas não gostam de perder de jeito nenhum. Não gostando de perder, você vai ver que o perfeccionista ele tende a fugir de uma batalha mais desafiadora. Por quê? Porque ele quer tudo perfeitinho, ele quer tudo no controle dele. Mas de onde isso surge muitas vezes? Isso aqui surge muitas vezes de pais muito autoritários. De pais que muitas vezes se preocupavam só com o sustento da casa e os filhos não se sentem amados. Tem muita gente que foi bem criado, teve o sustento, mas não se sente amado. E aí essa pessoa ela ficou buscando o amor dos pais a vida inteira. Ela ficou tentando fazer tudo certo. Às vezes os pais são muito exigentes também. Aí essa pessoa ela ficou tentando fazer tudo certo para quê? Para ser amada pelos pais. E aí ela começa a desenvolver esse perfeccionismo. E aí ela começa a desenvolver uma aversão à perda muito grande. Ela não quer perder de jeito nenhum. Porque ela sabe que a derrota pode custar muito caro na atenção dos irmãos. Pode custar muito caro na atenção do pai e da mãe. E aí o que acontece? Na vida inteira ela vai repetir esse padrão de fugir do desafio. Por que tem gente que tem medo de empreender? Por que tem gente que tem um medo muito forte de dar próximos passos na sua empresa? Você tem esse medo? Você tem medo do fracasso? Pode existir alguma ligação com isso. Pode existir alguma ligação de, na sua infância, na sua vida inteira, quando você perdia muito. Toda vez que você perdia, toda vez que você se dava mal, toda vez que dava errado, você tomava um xingo. Isso muitas vezes tem ligação. Esses bloqueios que a gente carrega da nossa infância, principalmente dos nossos pais, principalmente de pessoas que a gente confia, eles são levados para a vida toda. E aí muitas vezes você cria padrões de comportamento que te fazem continuar no mesmo lugar, que te fazem continuar num jogo baixo. Você não quer enfrentar a primeira divisão, adversários difíceis. Você só quer enfrentar aquilo que você já conhece. Você não quer sair do seu bairro, porque lá é confortável. Você não quer atender clientes novos. Você não quer enfrentar grandes desafios. Você não quer enfrentar grandes riscos. E aí o que acontece? Todo empreendedor que foge do risco, foge do crescimento. Porque todo crescimento tem um risco atrás. Todo grande investimento vai ter um risco por trás também. É assim que funcionam as coisas. Se você está correndo disso, você está correndo do seu crescimento. Você está correndo da sua vitória. Então, qual que é o grande ponto que eu quero deixar para vocês aqui?
Assim como os meninos que jogavam xadrez estavam perdendo, eles se tornavam melhores jogadores, não tenha medo da derrota, não tenha medo do fracasso. Quem tem bloqueio de fracassar, tem bloqueio de crescer, porque crescer está diretamente ligado a fracassar. O fracasso te ensina mais do que a vitória. A vitória tem a glória, mas o fracasso tem um aprendizado que te faz maior para o próximo adversário. Meu pai só se preocupava mesmo com o sustento da casa. Nunca teve diálogo, nem carinho conosco. Totalmente oposto da minha mãe. Aí muitas vezes isso acontece, Dila. Não estou falando que é o seu caso, tá? Mas muitas vezes isso acontece. O pai, ele só sustentava a casa. Muitas vezes ele era exigente. Aí os filhos ficam tentando buscar o amor do pai. Aí os filhos tentando buscar o amor do pai, muitas vezes eles acabam se bloqueando de crescer durante a vida. Eles acabam se bloqueando de fazer coisas difíceis. Porque toda vez que ele fracassava na infância, custava a atenção do pai. Toda vez que dava certo, também tem isso também. Toda vez que dava certo, eram as raras vezes que o pai estava junto lá, que o pai elogiava. Aí tem gente que é refém de elogio. Gente, não seja refém de elogio. Eu não tô nem aí para elogio ou para crítica. Sabe qual que é o segredo para você não ligar para crítica, para você aguentar a pressão? É não ligar para elogio. Gente, o elogio ou a crítica está falando sobre a pessoa, não está falando sobre você. Entenda isso. Toda vez que alguém está te elogiando, ela não está falando de você. Ela está falando dela. Nossa, Dila, como você é incrível. Como esse trabalho é maravilhoso. Humberto, como você fala bem. Ela está falando sobre ela. Como assim ela está falando sobre ela? Ela está falando que isso aqui é uma qualidade que ela não tem e que ela admira. Ela está falando que isso aqui é uma coisa que ela gostaria de ter. É uma coisa que ela valoriza. Então, tanto o elogio quanto a crítica está falando da pessoa que fez. A ideia é que você seja indiferente para isso. Não estou falando para você não agradecer, agradeça e tudo mais, mas não seja uma pessoa dependente emocional de elogio. Se você for uma pessoa dependente emocional de elogio, ficar esperando elogio e quando ele não vem você fica triste, esquece. Você vai ter problema na vida. Você vai ter problema na vida. Por quê? Porque você vai fugir de coisas que geram crítica. Você vai fugir de coisas que geram fracasso. Presta muito atenção nisso aqui que eu tô falando. Isso aqui pode ser que tenha a chave daquilo que você está bloqueada. Às vezes eu falo sobre essas questões de mentalidade e as pessoas ficam esperando a técnica. Ah, Humberto, mas dá aula sobre o post, sobre o anúncio. Cara, isso aqui é a coisa mais poderosa que tem. Porque às vezes você está bloqueada nisso, a sua empresa não prospera, a sua empresa não dá certo, sua carreira não vai para frente porque você está bloqueada nisso. Você está procurando elogio do teu pai a vida inteira. Repetindo um padrão. Sabe aqueles caras adultos que parece criança birrenta? Acontece alguma coisa errada, ele vira um bico, não sei o que lá. Às vezes adultos velhos já. Começa a reparar. Esse não é o comportamento da criança birrenta? Esse não é o comportamento da criança que não tem o que quer e fica bravo? Isso aqui tá ligado à criança mimada. Isso aqui tá ligado à criança que tinha tudo. Tá ligado àquela criança que tava tudo na mão. Acostumada com o bem bom. Acostumada com o elogio. Acostumada com o mimo demais da mãe. Aí quando ela cresce, ela continua adolescente. Ela não desenvolveu. Muitas vezes os pais blindaram ele do crescimento. Aí ele fica assim, achando que é um rei a vida toda. Entende? Então tudo que a gente espelha na nossa vida adulta tá ligado à infância. Às vezes você talvez seja essa pessoa. Acontece alguma coisa de errado, você abre um bico, fica chateada.
Ah, Humberto falou uma coisa que eu não queria. Eu não vou mais pra live dele. Ah, Humberto não vota no meu candidato. Ah, eu também não quero mais saber. Eu vou parar de seguir. Isso aqui é um comportamento do quê? De criança. Agora, eu vou te contar uma coisa. 99% das pessoas agem como crianças. Quantas pessoas têm exatamente esse comportamento que eu acabei de falar? Quantas pessoas? Talvez você. Talvez eu em algumas coisas. Então, qual que é o ponto? Qual que é o grande ponto? Autoconhecimento. Você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa conhecer os seus defeitos. Você tem que olhar para dentro de si. Por quê? Porque as soluções da sua vida estão aqui, dentro de você. As soluções estão dentro de você. Traumas que você não superou vão te travar. Tudo. Tudo, 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 tudo. E agora, voltando para essa questão da vitória e da derrota, se você está acostumado a só ganhar, se você está acostumado a elogio, não vai. Você vai ficar buscando elogio a sua vida inteira. Você vai ficar buscando elogio a sua vida inteira. Você vai ficar fugindo de crítica. Você vai ficar fugindo de crescimento. E adivinha, qual é o empresário que cresce assim? Nenhum. Por quê? Porque empreendedorismo é tomar pancada, é aguentar pressão. Se você não aguenta pressão, não vai. Enquanto eu tô falando aqui, ó, tô montando aqui o cubo mágico. Cara, isso aqui é uma coisa que tem gente que não tem nem paciência, tem repúdio disso daqui. A pessoa fala, ah, meu Deus do céu, dá até desespero esse negócio. Não aguenta pressão. Você precisa. Isso aqui é um belo exercício, inclusive. Você precisa aprender a perder. Você precisa aprender a ter paciência. Você precisa aprender a desenvolver problemas. Isso aqui é um problema que tem que ser resolvido. Inclusive é técnica pura, tá? Ó, já montei. Agora só falta a parte de trás. Isso aqui é técnica pura. Joga pra cá, vira pro lado, sobe, puxa 2 vezes, desce, vira pra cá, levanta. E aqui a gente tem um alinhamento, só que os 4 estão iguais. Então a gente vai fazer um movimento aqui para poder levar esse vermelho para cá. Você tem que aprender a aguentar pressão de problemas. Se você não aguenta pressão de problemas, sua vida não vai crescer. Você não vai desenvolver. Você vai fugir. Talvez você seja uma pessoa que está sempre fugindo. Talvez você seja uma pessoa que está correndo da vitória, que está correndo do crescimento, que está correndo do verdadeiro sucesso. Olha o Davizinho aqui, mexendo na minha luz. Ai, 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 ai. E tá aqui montado. Tá aqui montado. Às vezes a sua vida tá aqui, ó, um caos. Às vezes a sua vida tá assim, ó, toda bagunçada. Aí o que que você faz? Você começa a ir para sua zona de conforto. Você começa a pegar aqui, você começa a trabalhar naquilo que você já sabe. Aí o que que você faz? Você vem aqui e deixa a sua vida um mínimo confortável. Porque você já conhece aquilo, você já comeu naquele restaurante, você já parou o carro naquele mesmo lugar. Então tudo aquilo é confortável para você. Aí você fica buscando o confortável. Você fica fugindo de problema. Aí o que que acontece? Eu vou mostrar para você exatamente o que que acontece na sua vida. Você foge dos problemas. Aí o que que acontece? Você se mata e monta a parte de trás. Só que aí não resolve nada, sabe por quê? Porque a parte de trás ela tem que ser montada junto com a parte da frente aqui, ó, da primeira camada. Porque senão, ó, esse branco aqui tá com verde, tá certinho com o meio. Mas esse branco aqui com laranja, ele tá errado. Ele tem que estar deste lado aqui, ó. Cadê? Com o laranja. E aqui não poderia ser verde. Teria que ser laranja também. Então isso aqui não adiantou nada. Nada.
Só que como você aprendeu a fazer só um lado, você não quer desmanchar esse lado. Ah, mas eu tenho que mandar esse branco pra cá. Se eu mandar esse branco pra cá, vai desmanchar tudo. E aí vai ficar imperfeito. Então você pega e não faz isso. Aí você só fica em uma parte do cubo mágico. Você não consegue montar tudo. Só que é a mesma coisa na sua vida. Às vezes tem uma coisinha certa. Você sabe fazer cabelo de uma forma. Lara, liga isso pra mim, por favor. Você sabe fazer cabelo de uma forma. Você sabe atender um tipo de cliente. Você tem medo de atender clientes que têm mais dinheiro. Você tem medo de atender determinados clientes. Você tem medo de reformar. Você tem medo de mexer com dinheiro. Você tem medo de mexer com crédito. Aí você fica vivendo o mesmo caminho. Você vai para o trabalho no mesmo caminho. Você busca as coisas no mesmo caminho. Você repete a mesma vida todo dia. Aí adivinha, quem repete a mesma vida todo dia não cresce. Não cresce. Porque o que faz você crescer são os desafios. Se você não tem desafios para vencer, você não tem evolução para acontecer. Quem repete a mesma vida todo dia vive a mesma vida. Como você quer ter uma vida diferente? Como você quer ter resultados diferentes se você faz tudo igual, todo dia? Não vai. Então, um grande ponto que eu quero ensinar para vocês aqui, que eu quero que vocês saiam nessa live, é entendendo que é fracassando que se desenvolve. É fracassando que se cria inovação. É no cenário de guerra que se cria sucesso. É no cenário de guerra que se cria a paz. É no cenário de guerra, é no confronto. Nesse confronto que você está se acovardando, repetindo a mesma vida, a mesma realidade, é que está fazendo você continuar na mesma merda. Continuar na mesma coisa. E se você quisesse continuar na mesma coisa, você não estava nessa live aqui hoje. Se você quisesse continuar na mesma coisa, você não teria assistido nem essa gravação até o fim, para você que está assistindo a gravação. Você quer viver uma vida diferente? Eu sei que tem uma inquietação aí no seu coração. Só que você não tem coragem. Você tá igual a pessoa que monta o cubo mágico de um lado só, com peças nos lados errados. Não vai desenvolver, não vai. Você tem que ter coragem de pegar e desmontar isso aqui e montar nos lados certos. Puxar o vermelho com o vermelho, puxar o verde no lugar do verde e puxar o azul no lugar do azul. E aí você vai desenvolvendo, você vai começando a aprender. É isso que tem que ser feito. A sua vida vai ser assim. Se você foge da pressão, se você foge do desafio, se você procura viver a mesma vida todo dia, esquece. Você não vai evoluir. Liga pra mim de novo, filha, por favor. Tá bom? Então vamos fazer a nossa conexão de hoje. Fecha os seus olhos. Porque hoje é sexta-feira. Opa, desligou. Hoje é sexta-feira. Eu quero ver todo mundo com energia. A semana ainda não acabou, não. Vamos vencer. Vamos vencer. Conta comigo. Vamos lá. Encosta na sua cadeira confortavelmente. E respira fundo comigo 3 vezes, se conectando com o presente. Com agora, acalmando teu coração. Imagina que a gente está presente na mesma sala. Fonte das bênçãos és tu eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais uma live, por mais uma conexão entre nós. Muito obrigado pelas pessoas presentes no ao vivo, das pessoas ausentes para o ao vivo e presentes na gravação. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. E que nos ajude a buscarmos desafios, a não termos medo da derrota, a enfrentarmos a derrota, a enfrentarmos novos campos, novos desafios, novos lugares, o novo. Que não venhamos ter medo do novo. Que venhamos ter repúdio à zona de conforto. Que venhamos ter repúdio a viver a mesma vida todo dia. Que venhamos mudar. Que venhamos enfrentar desafios. Desde pegar o teu carro e ir para um lugar que é difícil estacionar,
Desde ir para um restaurante diferente, até atender uma cliente diferente, vestir uma roupa diferente, ir para um lugar diferente, enfrentar um desafio diferente, investir na tua empresa. Que cada bloqueio caia por terra. Que cada bloqueio seja enfrentado. Porque tem gente aqui que não está crescendo porque está com medo de perder. Porque está com medo de viver uma vida diferente, um dia diferente, amizades diferentes, realidades diferentes. Que o medo do novo venha sair. Só que cada um tenha consciência que depende de si mesmo. Fazer acontecer, um dia de cada vez. O Senhor abre portas, mas quem vai para frente, quem abre a maçaneta, quem enfrenta, quem dá os passos são a gente. Que venhamos ter coragem de dar os passos que têm que ser dados, rumo à nossa vitória. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Repete isso todo dia. Conta comigo. Quem é nova aqui, tem um destaque escrito podcast no meu perfil. Vai lá, abre as lives. Todas estão no Spotify. Vai lavar louça, vai dirigir, vai fazer alguma coisa que você possa, vai treinar na academia, bota o fone. Sempre vai ter uma mensagem que vai te ensinar alguma coisa, vai te ajudar a viver esse ano como o melhor ano. Conta comigo. E no Spotify me dá 5 estrelas lá, que as pessoas ouvem e não marcam as estrelas. Isso ajuda bastante. Como que faz? É só clicar no podcast e dar 5 estrelas lá. Tá bom? Isso ajuda bastante. E é isso aí, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. E tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau.